Bom, vamos ajustar esse desenho aqui agora para a gente começar a formatar ele para ter um visual mais técnico de representação, com linha grossa, linha média, linha fina. Antes, só para ele dar uma enriquecida, eu vou fazer um pilar aqui no cantinho, olha, e uma soleira aqui na porta. Então, vou fazer o pilar com o retângulo. Vou começar ele aqui, clico, solto, e vou digitar a medida que eu quero. Arroba, para a direita, 50, vírgula, para baixo, então negativo, menos 50. Pronto. Está ali de 50 por 50. Bom, ficou grande. Se eu quiser alterar a figura, eu não preciso apagar e fazer ela de novo. Quando você clica na figura, ele aparece um monte de pontos em volta dela. E você pode pegar um desses pontos, por exemplo, esse aqui, ó. Tá vendo? Quando eu estou com o mouse em cima dele, ele fica vermelho. Clico, solto, e aí eu levo para que lado que eu quero ampliar, né, se eu quisesse esticar ele, ou reduzir. Então vamos supor, eu quero reduzir, vou chegar ele para cá. Aí eu digito a medida, 10, Enter. Então ele reduziu 10. De novo, ó, pego aqui embaixo, clico, solto, levanto, para mostrar que eu quero reduzir para aquele lado, 10, Enter. Pronto. Agora está de 40 por 40. E assim por diante. Essas duas linhas que ficaram aqui dentro, que não deveriam existir, eu vou pegar o trim, Enter, e vou cortar. ESC, abandono. E para fazer a soleira aqui, ó, eu vou pegar o line e vou ligar essas duas pontas, ó, daqui com aqui e daqui com aqui. Pronto. Agora, para dar essa formatada que eu estava falando, nós vamos criar aqui, olha, um conjunto de configurações de parâmetros para você colorir o desenho. Tem dois jeitos, um é por layer, que é o que a maioria do pessoal usa, e outro é você fazendo direto aqui, ó, escolhendo a cor, o tamanho da linha, a espessura dela, né? Tamanho que eu falo no sentido de espessura, tá? E aqui o tipo, modelo, caso ela seja uma linha tracejada, traço ponto e assim por diante, para linhas de corte, por exemplo. Elas não vêm pré-carregadas de fábrica. Lembrando que você tem que entrar aqui no Outros e carregar essa linha. Porém, eu não vou carregar, eu não vou usar por enquanto nesse conjunto. Olha, eu vou ignorar isso aqui e vou fazer aqui pelo layer, que é o que todo mundo tem mais costume de fazer. Só para o desenho ficar mais organizado, mais simplificado, para você trabalhar quando ele está muito complexo. Só que quando eu abro aqui os layers, eu vejo que não tem nenhum de fábrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse primeiro ícone aqui em cima, olha. Tá vendo? Olha, aqui no conjunto, ó, Layer Properties. E ele vai abrir uma janelinha para mim, olha. Nessa janela, eu tenho aqui um íconezinho que cria um novo layer, olha lá. New Layer. Então cliquei, ele me pede um nome. Eu vou digitar Paredes, Enter. Se eu der o Enter, ele repete o comando, então ele vai continuar fazendo o mesmo comando. Ó. Então vou aproveitar e já vou fazendo o restante. Ó. Janelas, Enter, portas, Enter, pisos, Enter. Acho que só por enquanto, né? Não tem mais nada aí no meu desenho. Deixa eu abrir um pouquinho mais a largura dessa janela para ficar mais fácil de ver. Repara que em frente a cada layer, né? Cada um desses nomes que eu criei aqui, eu tenho uma série de ilustrações aqui de ícones. Depois alguns nomes aqui. Vamos tentar entender isso rapidinho. Aqui eu tenho uma lâmpada, um sol, um cadeado. A lâmpada, quando ela estiver acesa, ó, se eu clico ela apaga. Com ela acesa, você consegue ver ou não ver um layer. É para esconder o layer. Esse solzinho aqui é para ele bloquear um layer, no sentido de ambiente 3D, para visualização apenas. E esse cadeado para bloquear, para você não deletar. Tá? Isso aqui chama freeze. Tá? Quando você liga, ele vira até parece um floquinho de neve ali, ó, porque ele congela para visualização. E esse aqui bloqueia, lá, ele trava o cadeado, para que você não apague sem querer uma peça do desenho. É tipo um bloqueio contra você mesmo, para não ter risco de deletar ou de mover ou sem querer estragar o desenho. No quadradinho aqui você escolhe a cor. Tá? Deixa eu abrir ele aqui mais para poder enxergar melhor. Estou alargando aqui as colunas, só para ficar mais fácil de ver.
Aqui você escolhe a cor para esse layer. Aqui o tipo de linha, onde está escrito Continuous. Aqui a espessura da linha, tá certo? Que são aqueles três que eu acabei de falar ali em cima lá. O disquinho de cores, a cor, a espessura e o tipo. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Piso. Vou clicar dentro do quadradinho. Ele abre uma tabela de cores para você escolher qual é a cor do seu piso. Lembrando que isso aqui não é um projeto que vai ser impresso colorido. Então essas cores aqui em cima, ó, de nada importam. Existe uma convenção que todo mundo usa no AutoCAD, que cada cor representa uma espessura. Então essa cor aqui, que é a cor número 1, tá vendo? Olha, a primeira da lista aqui embaixo, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Que as cores são numeradas, né? Aqui, olha. Essas aqui são as 6 primeiras. Todo mundo convencionou e acaba usando dessa forma, que a cor 1, a vermelha, imprime na espessura 01. A cor 2 na espessura 02, a 3 para a espessura 03 e assim por diante. Então, quando você quiser fazer trabalhos de forma de uma maneira mais uniforme, a maioria do pessoal tem feito, você sempre vai usar essas cores para representar a espessura. Então, por exemplo, olha, no meu caso aqui, eu estou falando dos pisos. Os pisos normalmente ficam na parte mais baixa quando eu estou olhando a planta cortada na vista em planta, né? Então, o que acontece? Ela vai ser espessura fina. Então, eu vou pôr vermelho, que é a espessura 01. Né? Representa o 01. Ok. Deixa eu fazer as outras cores de uma vez. Ó. Portas. As portas ficam mais altas, então eu vou colocar na cor verde, que é o 03. Espessura de caneta de impressão. As janelas. Vou colocar amarelo 02, porque elas ficam cortadas um pouquinho abaixo da porta. E as paredes na magenta, que seria a 6, que corresponde a 0,60. Essas cores que eu escolhi, agora eu vou aqui na frente, olha, informar a respectiva espessura para ela. Então, magenta, eu vou colocar 0,60. Na frente do amarelo, eu vou colocar 0,20. Na frente do verde, 0,30. Na frente do vermelho, 0,1. Que como não tem, que é 0,10, eu vou arredondar para 0,13 ou 0,09. Vou pegar 0,13 então. Lembrando, né? Como é que eu sei que a magenta é a 0,60, a amarelo é a 0,20? É porque a magenta é a 6ª cor. Então, 0,6. A amarela é a 2ª, 0,2. Entendeu? A ordem dela aqui corresponde à ordem da espessura. E aqui o tipo de linha. Então, se ela é linha lisa, não preciso mexer. Vamos supor que eu tenho uma projeção. Quer ver? Vamos criar mais um layer aqui. Ó. Vou chamar aqui de projeção. Pode ser para uma janela, para um armário, para o que for. Eu não vou pôr acento porque para ficar uma coisa mais fácil para o programa entender. Né? Lembrando que o programa em inglês tem uma dificuldade danada. Embora hoje isso é minimizado, mas eu evito ainda assim. Para trabalhar com acento, caracteres de português e tal. Então, projeção. A projeção vai ser vermelha, 0,13. E o tipo de linha, nesse caso, não é contínua, ela é tracejada. Então, eu clico na palavra Continuous, ele abre aquela janelinha que eu comentei ali em cima, que não vem com elas de fábrica. Vou no Load, e eu escolho qual que eu quero. Vou pegar essa ISO Dash, que é a tracejada comum. Ok, basta você pesquisar, né, pessoal? É só escolher na lista. E tem o desenho para ilustrar, né? Então, eu escolho ela aqui novamente. Ok. Então, pronto, a linha está aqui, olha. Então, ele vai saber que tudo que eu colocar como projeção vai sair tracejado 0,13 na cor vermelha. E aí, eu crio a minha tabela do jeito que eu quiser, tá certo? Bom, vamos exemplificar isso aqui. Antes da gente... Vou pular isso aqui por enquanto. Vamos exemplificar isso aqui que a gente falou que é o principal aqui. Ó. Deixa eu fechar essa janelinha. Se eu abrir agora essa caixinha aqui em cima, olha lá, os que eu criei nesse primeiro ícone ficam listados aqui. Olha. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou marcar meu desenho todo para ganhar tempo e vou jogar tudo que eu marquei para o layer paredes. Pronto, ESC. Aí, eu quero que essa porta venha para o layer portas. ESC. Eu quero que esse arco e essas duas soleiras venham para o layer piso. ESC.
Eu quero que essas duas linhas aqui venham para o layer de janelas, ESC. E quero que essas duas aqui também, só que aqui eu tenho um problema. Ó. Se eu tentar mudar essa aqui, eu vou mudar a linha inteira. Porque ela foi feita, quando a gente desenhou uma peça só. Tudo bem, existem várias formas, mas duas principais de resolver isso aqui. Vamos pegar com o que a gente já conhece. Uma pega o trim, dou Enter, clico na linha, apagou. Aí eu vou ter que pegar o line e fazer uma nova aqui. Ó. Aí essa nova aqui, eu venho e coloco como janela. O outro jeito, sem ser usando o trim, é abrindo aqui no Modify e pegando esse comando aqui, olha, Break. Quando você pega o Break, você vai selecionar a linha que você quer partir, vai bater a letra F de First Point, aparece escrito aqui embaixo da tela, ó, F, Enter. Aí você vai marcar, olha, o primeiro ponto e o segundo ponto. Então partiu, eu venho aqui e faço novamente essa linha. Então, não sei, para mim o Trim com Enter acho que é mais rápido e mais versátil. Né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar ela aqui e vou colocar no layer janela. Uma outra dica. Aqui no cantinho, olha, lá em cima, tem um pincelzinho, tá vendo? Olha. Esse pincel é tipo aquele do Word para copiar um formato. Eu cliquei no pincel, clico numa linha que está pronta e clico na que eu quero que fique igual a ela. Pronto. Então ele copia a propriedade. Então se eu quero que, por exemplo, esse retângulo aqui fique amarelo com o mesmo layer que está nesse, pego o pincel, clico no original, clico no destino. Pronto. Ele copia a propriedade de um para o outro. Isso é para você não ter que ficar selecionando, vem aqui em cima e escolhe. Então, se você preferir fazer com um pincelzinho ali, você tendo um de exemplo, sai fácil. Então, pronto. Só que a janela tem uma particularidade que é a seguinte. Para diferenciar essas linhas aqui, olha, as duas do meio, a gente costuma colocar ela mais grossa, para imprimir um pouco mais grossa. Então, eu não vou colocá-las amarelas, vou colocá-las em verde, com espessura 0,3. Mas eu não tenho aqui um layer para ela. Janela verde 03. Eu poderia até usar o porta, mas ela vai ficar funcionando junto com a porta, em termos de ajustes, né, de layer. Eu não quero, eu quero que ela fique no layer janela. Então, nesse caso, eu seleciono as duas, mantenho aqui no layer janela, e venho aqui do lado, olha, e coloco. Essa vai ficar como verde 0,30. Pronto. ESC. Então, tá vendo? Olha, eu consegui trocar, olha, deixa eu clicar na linha para você ver. Coloquei aqui no layer janela, verde 0,30. Ou seja, quem manda no layer é esse conjunto de opções aqui. Olha. Então, quando você pega uma linha, se você escolher o layer e não tiver mexido aqui do lado, ele vai respeitar. Agora, se eu escolher um layer e alterei aqui, ele mantém esse conjunto, mas dentro daquele layer. Então é como se você estivesse fazendo um subgrupo, um sublayer, digamos assim, sem ter que criar nada, apenas organizando. Tá? Então quando aqui fica escrito by layer, by layer, by layer, quer dizer que o que você criar no layer, ele respeita. Então se eu pegar, por exemplo, a parede, olha, tá parede, isso aqui está by layer, by layer, by layer. Olha lá. Então ele vai respeitar o que está no layer. Agora, se eu precisar fazer uma alteração dentro de um layer, como eu fiz aqui, ó, eu deixo janela, e aí eu ponho aqui a particularidade dessa peça. Ok? Então, tá aí o exemplo de como você configura o projeto para enxergar os layers. Bom, mas aquelas, só mais uma curiosidade. Aquelas espessuras que a gente colocou, você não consegue enxergá-las na tela. Né? Isso é uma coisa que você só vê na impressão. Caso você queira visualizar aqui, olha, liga aqui embaixo essa função LWT. Então ele simula para você ver, é bem grosseiro. O pessoal fala, ah, mas que trem horroroso. É, a gente sabe, mas isso aqui não vai imprimir. Isso aqui é bem grosseiro, mas é só para você enxergar o que é linha grossa, o que é fina e o que é média lá. Dá para entender direitinho. Olha. Tá vendo?
Então você não fica desperdiçando papel e impressão aí, né? Tá vendo? Deixa eu ampliar aqui na janela. Olha lá. Então você consegue detectar assim algum errinho sem ter que ficar desperdiçando uma impressão aí. Cansou? Desliga a função LWT aqui de novo, que ele para de simular isso na tela. Então isso é só para tirar uma prova, né? Para dar uma conferidinha aí. Ok?